Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Vamos chegando. Olá, eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mães a serem a mãe que seu filho precisa. E hoje eu quero compartilhar com você, mãe, a quem eu conheço bem, né? Os perrengues que passa, os desafios, os medos, as dificuldades. Eu quero compartilhar hoje com você o que Deus me ensinou sobre ser a mãe que minhas filhas precisam. Eu tenho 3 filhas. Elas são Isabela, Letícia e Mariana. Isabela é a mais velha, ela tem 20 anos, e Letícia e Mariana são gêmeas e tem 18. Então, tem uma trajetória percorrida aí, tem muita história, né, ao longo desse tempo, tem muito aprendizado e tem muito, mas muito, muito, muito de Deus nisso tudo. E eu quero compartilhar com você, né, eu quero te contar como é que Deus foi me ajudando a construir quem eu sou hoje, né, e quem eu pude vir a ser para as minhas filhas, porque eu conheci Ele, né? Porque eu conheci ele. Porque, na verdade, gente, vou tentar começar do começo, né? Mas eu não conheci, né? Eu não nasci num lar assim cristão, né? Que já tinha todo um conhecimento sobre Jesus, mas fui caminhando, né? Tive uma adolescência, acho que não tão atrapalhada, mas com algumas dificuldades, alguns desafios, algumas questões, e vim conhecer Jesus já ali no comecinho da minha vida adulta. Eu não tinha filhas ainda, mas tive a oportunidade, né, de ir num evento da igreja, ser convidada, e conhecer Jesus ali naquele momento. E aí, a partir dali, eu fiquei assim bem curiosa, porque eu não sei, né, se você que está aí me ouvindo, me vendo aqui agora, se você já conhece Jesus, se você já teve a oportunidade, né, de conhecê-lo, de, enfim, saber mais quem ele é. Mas naquele momento, para mim, foi algo que me gerou curiosidade, me gerou ali caramba, essa pessoa existe, né? Quero conhecer mais, mas eu ainda estava ali, né, nas minhas questões, nas minhas dificuldades. E para vocês entenderem, assim, eu lembro que era um tempo onde eu já tinha lá meus questionamentos sobre algo sobre meu temperamento, algo sobre minha impaciência, algo sobre minha intolerância, porque eu era essa pessoa, né, uma pessoa que tinha pavio curto, que tinha muita intolerância, que era muito crítica, apesar de não ser uma pessoa que verbalizava isso para todo mundo, mas era, digamos assim, na minha forma de pensar, era assim, era muito, muito tolerante mesmo, né? Muito rápida, mas muito crítica, e isso já me gerava certo incômodo. E aí eu fui aos pouquinhos, né, conhecendo Jesus, tendo aí minha caminhada, e casei. E aí começam outros desafios, né? Desafios de contextos diferentes, de relacionamento, de como é que a gente vai conviver com as diferenças, como é que a gente vai construir uma história junto, sendo pessoas que têm histórias tão diferentes, porque esse é o meu caso com o meu marido, né? Temos histórias diferentes, então começamos a viver tudo isso. E junto ali, né, conhecendo cada vez mais Jesus e ali aqueles passinhos mais lentos naquele tempo. E até que nasce minha primeira filha, Isabela, e pouquinho antes dela nascer eu tive a oportunidade também de entender ainda mais e conhecer a pessoa do Espírito Santo, que eu costumo dizer que ali aquele encontro foi o arrebatador para o meu coração, né? E quando eu entendo que Deus, né, mora dentro de mim, que Ele quer me fazer ter uma vida plena, que Ele quer me fazer desfrutar de tudo que Ele nos fez para desfrutar. Isso aí me gerou muita fome, muita sede, muita curiosidade de dizer, eu quero viver isso.
eu quero viver isso. Quando eu entendi que, olha, tem fruto do Espírito, né? Domínio próprio, paciência, amabilidade, bondade, alegria. Eu disse, opa, eu quero viver tudo isso. Mas só querer às vezes não chega, né? Não chega. E aí nasce a primeira filha. E eu vou, então, entendendo que não é tão simples assim, porque sempre foi um sonho, eu sempre quis ser mãe, eu sempre gostei de criança, de cuidar, mas quando a gente se depara ali com a realidade, a gente vê que a noite de sono perdida não é tão simples assim de lidar, que quando a criança chora e você não sabe o que fazer, não é tão simples de organizar, né? Quando a sua dinâmica de vida muda completamente, né? Porque eu estava ali fazendo faculdade quando a Isabela nasceu, e aí tudo muda na sua vida, né? Todo o contexto, porque toda a atenção vai para a criança e para você ali, né, se nortear diante daquilo tudo. Eu entendi que eu realmente precisava achar esse lugar de equilíbrio, esse lugar de tranquilidade, esse lugar de buscar viver nesse contexto com leveza, né, com paz, a paz que excede todo entendimento, que para mim naquele tempo era algo tão longe. Eu dizia, oi, o que significa isso, né? Como assim paz que excede todo entendimento? E quando vem a dificuldade, e quando vem as noites em claros, e quando vem, né, a doença, e quando vem a ter que sair correndo para emergência, e quando, enfim, várias questões. E como é que é isso? Mas o fato é que isso foi uma das primeiras coisas assim que Deus me ensinou, né? É que eu precisava conhecê-lo cada vez mais. Eu precisava conhecê-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais. E assim eu fiz. E assim eu fiz. Eu comecei então a buscar mesmo, né? Então, estar numa comunidade, estar numa igreja que é a mesma que eu tô até hoje, né? Tem mais de 20 anos, mas que eu congrego nessa mesma igreja, nessa mesma comunidade. Então, estar ali é buscar um grupo de pessoas para compartilhar, para trocar, para aprender, para tirar dúvida. E assim eu fui conhecendo mais quem Deus era, né? Um pai amoroso, cuidadoso, que queria me ter perto dele. E isso foi atraindo meu coração, né? Atraindo meu coração. E chegam, então, Letícia e Mariana, e aí a coisa muda totalmente, né? Porque eu falo que assim, com uma filha só, a dinâmica da minha vida não mudou tanto, porque depois ali dos primeiros meses eu conseguia, ir no mesmo almoço dos amigos que eu ia antes, ir no restaurante que eu ia antes, fazer as coisas como eu fazia ali antes, carregando meu pacotinho junto para onde eu ia, né? Aprendendo ali agora a fazer as coisas com o meu pacotinho, a minha filha. Mas quando chegam mais duas, o volume aumenta consideravelmente. E aí sim, tudo muda muito. Porque as noites em claros aumentam, a demanda da primeira filha, que ainda tinha 1 ano e 11 meses, ela é real, né? Cuidar de duas ao mesmo tempo e olhar para um e olhar para outra ali e ver que já eram, porque são diferentes desde que. Eu costumo dizer que na verdade que elas são diferentes desde a barriga, né? Mas desde que nasceram era muito perceptível ali as diferenças e os desafios, né, gente? Porque falta colo quando você tem três, né? Falta braço quando você tem três, falta paciência quando você tem três, né? Falta tranquilidade quando você tem três. E sabe o que é que sobra? Sobra expectativa, né? Porque você fica ali sempre esperando, não, as coisas vão se organizar, sobra expectativa. Opa, você espera que vai organizar. Não, agora vai dormir a noite toda. Ou não, agora eu vou conseguir aqui organizar melhor a minha vida. Agora a rotina vai se organizar. E eis que não aconteceu dessa forma. Não aconteceu dessa forma, né? Realmente foram muitos desafios nesse período das meninas muito pequenas. E, gente, assim, era extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Às vezes, eu estou conversando assim com elas e eu digo assim, sabe que é como se Deus tivesse passado um filtro, porque quando eu olho para trás, eu olho e digo, caramba, como era trabalhoso, como era difícil, mas
Deus veio cuidando, 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 e o peso foi saindo completamente, né? E eu passei a lembrar de tudo isso, é como se fosse, sabe, uma pluma, sua vida, mas quando eu olho e lembro os fatos, né, que para ir num médico era um acontecimento com três, que para fazer qualquer coisa era um acontecimento com três, e aí a gente eu via, eu percebo, me lembro, me recordo do quanto era desafiador toda a dinâmica de vida, né, manter a minha vida, porque estudar, trabalhar, cuidar da casa, continuar cuidando do marido, cuidar de mim, tudo isso foi extremamente desafiador. E com isso, o temperamento impaciente, né, o temperamento intolerante, a dificuldade de lidar com as meninas em amor, porque era tudo que eu desejava, mas eu não conseguia como eu queria, e aí vem muita frustração, né, muita culpa, muita chateação, porque a gente tenta, né? Porque eu sei que a gente quer amar, eu sei, né? Mãe é isso, a gente quer amar, mas muitas vezes nosso temperamento, a nossa forma, ou às vezes não tem nem motivo, né? A gente tá ali deixando de viver tudo aquilo porque a impaciência, ou o estresse, ou o próprio cansaço nos toma aí, nos toma força, nos toma a atenção que devia ser delas. E aí, nesse contexto, né, eu entendi que eu precisava, além ali de conhecer a Deus, né? Deus foi me mostrando o quanto eu precisava me conhecer, o quanto eu precisava me conhecer, porque no meio disso tudo, você vai se perdendo. É muito fácil nós mães nos perdermos, né? Quando os filhos nascem, porque as demandas são tão diferentes, muda tanta coisa, porque não é só um filho né, que surge do nada, né? Porque eu brinco, a gente vai para a maternidade com uma mala e volta com um filho, né? Mas não é só isso, toda a tua vida, toda a nossa vida muda, né? Tudo muda, tudo. O ir na padaria muda, o sair para trabalhar muda, o chegar para dormir muda, o ir tomar banho muda, porque até hoje, se eu estiver em casa com as três lá, não tomo banho só, tem sempre alguém ali batendo papo junto comigo. Então, tudo muda muito e a gente acaba se perdendo. E aí, né, Deus me ensinou o quanto eu precisava me conhecer, saber quem eu era, saber quem eu era nele, entender que existe um propósito para a minha vida. Antes, né, de eu ser mãe das minhas filhas, já existia um propósito para a minha vida. Já existia um porquê de eu estar aqui, de eu existir. Já haviam expectativas no coração de Deus de se relacionar comigo. E aí eu ficava, caramba, como é que pode, né? Eu diante desse pai tão amoroso, tão cuidadoso, e eu não consigo fazer o que eu quero, eu não consigo amar minhas filhas do jeito que eu amo, que eu queria, que eu sempre gostaria. Eu não conseguia ter a paciência que eu gostaria, eu não conseguia lidar com todos aqueles afazeres com a tranquilidade e a paz que eu gostaria. E aí Deus foi me atraindo, e nesse processo de me conhecer, eu tive, eu acredito que a maior revelação para mim, né, ao longo de todos esses anos me relacionando com Deus, conhecendo Jesus cada vez mais, entender que Deus tem um lugar de mudança de mente para a gente, né? Para mim. E aí eu li ali na Bíblia assim, Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas deixe que Deus os transforme através da sua maneira de pensar, para que você conheça a sua vontade, né? Que é boa, perfeita e agradável. A boa vontade de Deus, na verdade, né? Que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Eu falei, opa, peguei para mim aquilo. Eu falei, transformar pela forma de pensar, eu quero. Eu quero, né? Eu quero, porque eu quero. E ali Deus me mostrou que eu podia ter a mente de Cristo. Ele me mostrou que eu podia ter a mente de Cristo, por mais desafiador que pudesse ser. E ali ele começou a me mostrar que era possível mudar minha forma de pensar, mudar minha forma de olhar o mundo, mudar minha forma de encarar os fatos, os desafios, os imprevistos, os choros, as noites em claro, as desavenças. Era possível olhar para mim
para a minha casa, a minha família e para minhas filhas com a mente de Cristo, com o olhar de Cristo. E aí eu fui começando a entender como era que eu ia poder fazer isso. E ali eu fui aprendendo com Deus que é possível sim a gente amar, é possível sim a gente ter domínio próprio, é possível sim a gente construir, né, todo essa forma plena, tranquila e leve de viver com Jesus. Agora, hoje, é um sonho viver tudo isso, um sonho. Mas a construção foi um processo. A construção foi dia a dia, passo a passo, né? Muitas tentativas e erros, muita busca também de terapia, de leitura, de meditação na Bíblia, de pessoas mais maduras que pudessem me ajudar e me ensinar o que eu não sabia. E nessa construção, eu olho para trás, eu me emociono porque é muito real na minha vida isso, né? Eu olho para trás e eu consigo ver o moldar, né? O moldar que houve na minha forma de pensar. Porque na minha forma de ver e compreender e amar, né, minhas filhas e ser a mãe que elas precisam, porque eu costumo dizer que ser a mãe que nossos filhos precisam não é sobre fazer tudo, não é sobre ser perfeita, né? Eu nunca tive a pretensão de ser uma mãe perfeita, eu digo muito isso para elas, eu digo, olha, não quero ser mãe perfeita, não sou. Então, às vezes eu faço sim bobagens, às vezes eu ainda brigo e quando eu digo, ai, fui grossa, desculpa, né? E ainda erro, né? Porque não sei, eu sei que não sei, não sou perfeita e nem tenho a pretensão de ser essa mãe perfeita, mas poder perceber essa construção é muito bom, é muito gratificante, é muito. hum, Dá muita paz, a palavra é essa, dá muita paz, né? De poder viver tudo isso dessa forma. E com tudo isso, vendo Deus mudar minha forma de pensar, ele me ensinou a relevância do meu papel de mãe. E aí, essa chave virar foi assim fundamental, né? Porque quando eu entendi que não é só sobre criar filhas, eu vou criar minhas filhas, eu vou, né, um bom colégio, uma boa educação, vai estudar inglês, aí vai ter, levar no médico, cuidar ali da saúde, enfim, né? Os bons cuidados, os bons tratos. Mas não era só aquilo, não era só isso, né? Deus me fez entender, ele me ensinou que não é só sobre criar filhas, é sobre o legado que eu vou deixar para elas e para a minha descendência. É sobre o que eu quero que meus netos vivam, é sobre o que eu quero que meus bisnetos vivam, né? É sobre o que eu quero que a minha descendência viva, né? Ainda mais pensando no contexto que a gente vive hoje, de mundo tão desafiador, tão difícil, tão complexo, né? Tão, tão surpreendente mesmo, né? Cada dia a gente se surpreende com conceitos novos, com questões novas, com desafios novos. O mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, não é só sobre criar as minhas filhas, é sobre como elas vão viver a vida delas, é sobre o que elas vão poder derramar na vida da família delas quando for a vez delas. E Deus me ensinou, né, que é muito que e esse é o valor do meu papel. Eu primeiro aprendi que eu sou Dani, né? Dani mulher, Dani esposa, Dani profissional, Dani filha do Pai amado, celestial, perfeito, Dani mãe. E nesse papel de mãe, eu pude construir e ir
lapidando quem eu sou em todos os outros papéis, né? Eu digo que assim, ser mãe é algo que mexe com a gente a vida inteira, né? Porque para mim, particularmente, cada fase que as minhas filhas foram vivendo foram construindo algo em mim, foram moldando algo em mim, foram curando algo em mim. Quantas vezes você não já viu sua filha, seu filho fazer algo e você diz, opa, isso aí não é legal não, mas eu faço isso. Como é que eu vou ensinar que isso não é legal? Como é que eu vou ensinar que, né, fazer, agir dessa forma não é legal se eu ajo assim? Isso é muito confrontador, pelo menos para mim foi, né? E é até hoje, né? Tantas coisas positivas quanto as coisas que a gente vê às vezes e vê como desafiador. Então, é muito, mexe muito e também é muito confrontador a gente lidar e se deparar com situações assim. E aí isso faz com que a gente volte, rebobina lá atrás, aí penso em mim, né? Porque Deus me ensinou que eu conhecendo Ele, eu conheço a mim, e eu vou poder, né, mudar minha mente e poder ali olhar e entender esse meu papel que é de mãe, que é ajudar minhas filhas a se desenvolverem, a construírem a história delas, a vida delas da melhor forma possível. E quando eu consigo fazer isso, a paz ela se estabelece, porque a relação ela muda, o vínculo muda, né? A troca muda, porque se tem algo que eu posso perceber, né, que foi muito, que mudou muito, foi que quando elas entenderam isso. Ainda muito pequenas, porque graças a Deus, assim, tudo isso aconteceu com elas ainda muito pequenas. Então a minha mudança aconteceu com elas ainda pequenas e muitas coisas assim, elas nem lembram de minha impaciência ou minha intolerância, porque elas eram muito pequenas. Então, poder construir isso desde lá foi muito bom, muito importante para elas, né? E aí, Deus me ensina do quanto é relevante esse papel de mãe, porque a partir desse papel eu vi, né, e vivi muitas outras coisas, muitas outras questões e muitos outros papéis da minha vida serem aí ajustados, moldados, lapidados a partir da vida delas. Porque quando, por exemplo, voltando nesse exemplo, quando eu me deparava aí com algo que elas faziam e eu dizia, isso não é legal, mas eu que faço isso me fazia ir lá atrás e dizer, opa, preciso olhar para mim nisso. Porque eu não posso simplesmente dizer não faça, não diga, né? Não seja assim. Ou, e eu sendo. A palavra de Deus diz que a gente tem que educar o nosso filho como? No caminho. Não tem como a gente educar, né? O caminho, olha, vai por ali, vai lá, é ali, dobra ali agora, direito, agora vai reto. A gente precisa educar no caminho, é passo a passo, é ombro a ombro, né? É junto. Então, se eu não amadureço como pessoa, como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, se eu não vou permitindo, né, Deus cuidar de mim e ir realmente cuidando de quem eu sou, eu não vou conseguir levar minhas filhas no caminho. Eu vou precisar, né, realmente estar junto com elas nesse desenvolvimento. Gente, olha, eu realmente acredito, assim, não tem como a gente numa relação, né, de mãe e filhos, né, seu filho se desenvolver sem que você se desenvolva. Não tem como, né? Ele precisa, porque à medida que eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, se a gente não acompanha essas mudanças, em algum momento vão haver as dificuldades, as intrigas, as brigas, né? A intolerância do esse menino não para, essa criança é elétrica e tira a paciência, e é treloso, e não, ou adolescente que é mal criado, ou que é respondão, ou que é aborrecente, meu Deus. Né? Essa expressão me incomoda tanto. Quando minhas filhas estavam ali no começo da adolescência, que eu comentava com alguém, dizia, aborrecência, aí, imagina, eu dizia, Lá em casa não tem aborrecência.
Lá em casa não tem. Na minha casa tem 3 adolescentes que estão entrando nessa fase da puberdade, tem sim hormônios mexendo ali, são 3 mulheres, então tem toda uma questão de adolescência, dessa fase do desenvolvimento que a gente precisa lidar. Tem, mas não tem aborrecente. Não tem aborrecente. Por quê? Porque Deus me ajudou a perceber, a entender a relevância do meu papel. E Ele me ajudou a amar minhas filhas como Ele me ama. Como Ele me ama. Quando eu entendi que eu, né, sou essa filha que tem o amor dele incondicional, a paciência dele incondicional, que tem o jeito de falar. Eu sei que Deus tem um jeito de falar comigo que não é o mesmo com o qual ele fala com mais ninguém no mundo. Eu quis aprender a ser essa pessoa também para elas. Então, falar com cada uma de uma forma, compreendê-las, estar ali com elas, mesmo quando eu entendo que o que elas fizeram não é certo, não é errado, não é correto, né? Ou que elas ali cometeram algum engano, enfim, está ali o tempo inteiro, sempre lembrando. Quando Deus me ensinou, né, que a amar minhas filhas como Ele me ama, meu pensamento é sempre assim, sabe, quando fez algo errado e você quer brigar e você pensa, o que é que eu faço para educar? O que é que eu faço para que esse erro, ou essa falha aqui, ou essa trela, ou, né, enfim, colabore para o crescimento delas? Porque brigar por brigar, gritar por gritar, minha mente transformada nem queria, graças a Deus, e brigar por brigar não faz nada mudar. Não faz nada mudar. Você dizer, não faz isso, sai daí, para com isso. Não faz. Não gera o que precisa gerar na mente e no coração do seu filho e da sua filha. Não faz. O que faz é gerar, né, os valores, o que faz gerar esse desejo de, por exemplo, das minhas filhas, de também caminharem com Cristo, porque as 3, né, caminham com Jesus. O que gera nelas esse desejo, né, o que gera nelas, o que gera no coração e na mente delas, para que isso aconteça, é o relacionamento, é a conversa, é o diálogo, é a verdade, né? É o que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, Deus me ensinou que se eu amo minhas filhas como Ele me ama, eu consigo fazer então uma ponte. Eu vou aqui olhando para o amor dele e olhando para elas. E eu olho para o amor dele e eu olho para elas. E eu olho para como ele me olha e eu olho para elas. E eu olho para como ele me chama e eu chamo elas. Aí aqui, de tanta gente fazer assim, a gente faz assim, ó. E a gente linka os nossos filhos ao Senhor. Os nossos filhos ao Senhor, mas antes precisa passar por nós, né? Precisou passar por mim, né? Precisou passar para que pudesse chegar nela. Então, primeiro eu precisei olhar para o amor dele, conhecer o amor dele, conhecer quem eu sou, para poder aí olhar para elas, amá-las como ele me ama, compreendê-las como ele me compreende. E aí elas percebendo isso, aí de hoje não passa, não passa também, mas hoje ela já tem o contato e a relação direta delas com Deus, né? Então, isso faz toda a diferença, porque aí agora elas estão aprendendo a construir esse relacionamento, elas estão no processo delas de se conhecer, conhecê-lo cada vez mais e assim por diante, entende? Então, quando eu falei para vocês, né, é sobre isso, não é sobre criar filhas, é sobre ajudá-las no processo delas se desenvolverem da melhor forma possível para serem quem elas nasceram para ser, para cada um ali poder se realizar, né, na sua vida, cumprir os propósitos de Deus para sua vida e saberem quem são, porque eu vou ter aqui, gente, a oportunidade de fazer vídeo com as meninas para vocês poderem entender o quanto elas são diferentes uma da outra. Elas são muito diferentes uma da outra. Então a gente precisou, né, em casa,
compreender isso, entender essas diferenças, incentivar essas diferenças, mostrar que as diferenças não são ruins, né? Para não ter comparação, aí uma faz, a outra não faz, uma gosta, a outra não gosta, uma tira nota melhor do que a outra, uma isso, uma aquilo. Não, são diferentes, né? Diferentes. E poder olhar para essas diferenças só foi possível porque eu entendi que Deus me via como uma pessoa única, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito, enfim, né, com a minha personalidade. E não tinha isso, porque às vezes a gente pensa assim, né? Ai, não, Deus conversa mais com fulana, que fulana é assim, assim, assim. Deus conversa mais com ciclana porque o jeito dela é assim, 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 é mais ali. Não, Deus conversa com todas nós que buscarmos esse relacionamento com Ele. Do seu jeitinho, mãe. Do seu jeitinho. Ai, Dani, mas olha, eu ainda grito com meus filhos, eu ainda sou super impaciente, eu tô toda errada, né? Me identifico muito quando você fala dessa história de que a mãe não consegue. Ai, meu Deus, Deus deve estar aí. Não, não é comigo que ele vai querer conversar. Ele quer, ele quer. Ele quer conversar com você também. Ele quer, assim como você tá, impaciente, estressada, cansada, se sentindo intolerante, né? Eu brincava com minhas filhas que eu dizia assim para elas, olha, e aí eu já estava nesse tempo, aí eu já estava tratando e já estava muito, 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 muito melhor nessa questão toda de temperamento, de paciência, de lidar com elas e tudo mais. E aí a gente sempre construiu, né, esse relacionamento falando a verdade. Então, quando elas estavam, desde pequenas, fazendo muita coisa ali, e que aquilo estava me deixando nervosa ou estressada, ou por algum motivo tirando a paciência, eu dizia para elas, eu dizia, olha, vocês hoje estão tirando muita paciência, vocês estão muito elétricas, ou vocês estão fazendo muito isso aqui. Hoje eu já falei várias vezes não para vocês e tal. Ah, eu vou trancar as três ali no banheiro e vou sair para passear. Né? Então, se você está nesse momento aí com essa vontade de dizer, ah, eu quero trancar, eu vou trancar ali, deixar guardadinho, né? Eu vou trancar vocês aqui, deixar guardadinhas ali e vou espairecer e vou sair desse cenário, né? Porque é nesse sentido de a gente às vezes tem vontade de sair correndo. A gente às vezes tem vontade de fugir daquilo ali, daquele dia, daquele momento, né? Ai meu Deus, hoje o dia tá muito difícil, eu queria sair correndo. Então, se você tá por acaso nesse momento se sentindo assim, Deus quer falar com você, sim. Ele quer falar com você, sim. Porque tudo que está disponível esteve para mim, vai estar para você, todo amor, todo cuidado, todo zelo. E eu quero te ajudar nessa construção de ser a mãe que seu filho, sua filha precisa, né? Eu quero poder compartilhar cada vez mais com você aqui, né, tudo que eu fui aprendendo a partir do que Deus foi me mostrando, os caminhos que eu pude trilhar, né, as formas que Ele foi me mostrando ali, eu fui buscando para fazer e para que você possa também desfrutar né, dessa leveza, dessa tranquilidade que é ser a mãe que seu filho e sua filha precisa. E aí, por que, Dani, o foco, né, em falar de ser a mãe que seu filho e sua filha precisa? Porque você vai entender que até você chegar nesse lugar, muitas outras coisas vão ser cuidadas, vão ser postas no lugar. Porque a gente só vai conseguir ser a mãe que nossos filhos precisam quando eu me conheço, né? Quando eu conheço a Deus, quando eu me conheço, quando eu conheço meus sentimentos, quando eu entendo meu próprio temperamento, meu próprio funcionamento, quando eu tenho o meu coração cuidado das minhas dores, quando eu tenho a minha mente e a minha forma de pensar transformadas, né? E que sai desse lugar, muitas vezes, de pessimismo, de um olhar crítico ou de um olhar já muito julgador e sai para um olhar de empatia, sai para um olhar de compaixão. Sim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter compaixão com os nossos filhos. Né? Empatia, compaixão, paciência, tolerância. Tudo isso a gente precisa aprender a ter com eles. E digo mais, em primeiro lugar, porque às vezes a gente até tem fora de casa e não tem em casa. Então a gente precisa aprender sim e urgentemente que comece dentro da nossa casa.
que comece dentro da nossa casa. E é isso, né? Foi dessa forma que Deus me ensinou, foi tudo isso que Ele me ensinou sobre ser a mãe que minhas filhas precisam. Conhecer a Ele cada vez mais, me conhecer, compreender que eu posso pensar como Ele pensa, ter noção e clareza, né, da relevância do meu papel de mãe e entender que é possível amar as minhas filhas como Deus me ama. E aí, eu contando essa história toda aqui para você, eu quero saber, me conta depois aqui os comentários, né? Como foi a tua história aí de mãe, como mãe, com teus filhos, suas filhas? Eu quero saber, né? Como é que você está construindo tudo isso e como é que você quer também que eu possa ir, espera, né? E percebe que eu posso te ajudar em tudo isso. Então, comenta que põe nos comentários, porque eu quero muito, muito, muito saber, porque esse espaço é um espaço para a gente trocar mesmo. Né? Trocar. Quanto mais a gente trocar, quanto mais eu puder também conhecer você, mais eu vou poder também te ajudar. Que esse é o grande desejo do meu coração. Tá bom? Então, mães, um beijo grande, Deus abençoe você, né, que Ele possa estar aí nesse momento agora, enquanto você está aqui vendo esse vídeo, né? Que Ele possa estar derramando uma porção do amor dele sobre a sua vida, da paz dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos, tá? E eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo grande